como todos sabemos, todos e todas, as grandes esperanças podem dar grandes decepções. E no advento da massificação da internet, imaginaram muitos que ela permitiria uma espécie de choque tecnológico, do qual resultaria uma espécie de aurora redentora que mudaria as instituições e estabeleceria pontes aí onde elas não existiam e reconciliaria eleitos e eleitores, permitindo diálogos, interações e, portanto, mais democracia participativa somada à representativa, ou seja, a combinação perfeita. E por isso é que foi tão importante fazer coisas como pôr a Assembleia da República na internet. Fizemos isso muito rapidamente, graças a toda a luz verde do Presidente Almeida Santos. Foi a nossa tarefa de 95-96. Foi possível criar um canal Parlamento, foi possível digitalizar milhões de páginas de debates parlamentares, desde os alvores do constitucionalismo à atualidade, que estão disponíveis em debates.parlamento.pt e são mormente e maioritariamente usados por estudiosos brasileiros, não portugueses, mas pelo menos resolvemos o problema dos diários de assembleias passadas cortadas à lâmina e outras coisas do género. Portanto, melhorámos a qualidade e a defesa do património. Tudo isso fizemos, mas a mudança fizemos depressa, mas a mudança só por ilusão é que poderia ter-se por redentora, porque na realidade ela foi comparada com outros países muito incompleta. Entre o momento em que a Assembleia se colocou na internet, por exemplo, para tomar esse exemplo, a Presidência entrou muito mais tarde. A Presidência só entrou quando o Dr. Jorge Sampaio criou o primeiro site da Presidência da República na internet. A partir daí sempre se mantiveram esses sites. E a presença digital. A primeira vez que houve streaming foi, de facto, muitos anos depois. E a primeira vez que os partidos começaram a usar streaming foi recentissimamente, mormente, no último ato eleitoral, nos últimos atos eleitorais. É verdade que no passado a largura de banda não permitia folguetos que hoje são completamente banais. É verdade que o número de computadores e de smartphones, de resto surgiram tardiamente, não eram o que hoje são e o que amanhã serão ainda mais, mas há um contraste muito grande entre a euforia que se vive no mundo das startups, da quarta revolução industrial, de todas as inovações de que hoje se fala. Eu vim acompanhado, trouxe uns amigos e tal. Este é o Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Económico Mundial, e o Diário de Notícias divulgou há dias este livrinho baratucho que vale a pena ler e compulsar com grande frequência. Porquê? Porque ele fala daquilo que vai acontecer, provavelmente e expectavelmente, daqui a poucos anos, em 2025. Coisas como a possibilidade de transmitir eletronicamente dados pessoais para monitorização de tudo e mais alguma coisa, robôs, carros automáticos, cidades inteligentes, nanomedicamentos, ou seja, um somatório de maravilhas que nunca mais acabam, e não encontramos uma espécie de canto glorioso como este quando falamos dos sistemas políticos. Pelo contrário, um grande sociólogo e cientista político, infelizmente morreu, não há muito tempo, o Zygmunt Bauman, sintetizou a razão pela qual foi tão difícil, ou é tão difícil, a empreitada de que eu estou a falar. A transformação dos sistemas políticos e o seu ajustamento à era digital e da globalização. São as duas coisas, não é? Se fosse uma, era difícil, mas são duas, interagindo. Sintetizou assim: a confiança na capacidade das instituições políticas em influenciarem o curso da história, já para não falar em controlá-la ou mudá-la, está a diminuir. A confiança na política, tal como foi deixada à deriva pela visão reiterada da impotência dos governos, e até hoje busca um porto seguro para atracar e lançar âncora. Está cada vez mais claro que a rede que herdamos das instituições políticas já não é capaz de produzir, ao passo que uma nova caixa de ferramentas para a ação coletiva está, na melhor das hipóteses, ainda em fase de esboço. É improvável que seja produzida em breve,
ou que ao menos seja reconhecida como digna de produção. E a fase em que nós estamos é a da batalha para que seja considerada digna de produção a caixa de ferramentas sem a qual não teremos instituições renovadas. E isso exige, muito obviamente, coisas pelas quais muitos de nós têm batido e que fizeram parte, digamos, do caderno de encargos dos últimos anos, depois da massificação da internet. Já batalhar por algumas delas no termo prático da internet em 95, mas depois isso foi consagrado em diplomas, o direito de acesso às redes digitais, aos instrumentos para as usar, às aplicações que permitam tirar partido das redes digitais, a liberdade de expressão, incluindo a liberdade de codificação e de encriptação, por engano. Todos esses direitos são dignos de serem catalogados, alguns estão consagrados, até constitucionalmente, embora pouco se fale disso, mas hoje em dia a experiência da explosão das redes sociais exige mais, exige, eu diria, um salto cognitivo e um salto qualitativo. O que é que eu quero dizer? Há dias o Presidente da República, aludindo precisamente às boas notícias que vinham da quarta Revolução Industrial, sublinhou que havia um contraste entre essas boas notícias e a democracia que temos. E disse, é preciso uma democracia 2.0. E a frase passou, sem ser desenvolvida, também ninguém comentou. Partiu-se do princípio que 2 é mais do que 1, e, portanto, o Presidente queria dizer é que precisamos de uma democracia que seja mais do que 1, portanto 2. Mas este comentário existiu. O que é que ele quer dizer com isto da democracia 2.0? O Presidente da República também não densificou, nem tinha, aliás, da circunstância de densificar. Mas é disso precisamente que se trata. É disso que se trata. Porque, por um lado, as redes sociais, de que falou Mafalda, não pediram licença ao Estado português para entrarem pela casa dentro e terem milhões de portugueses a utilizarem as suas funcionalidades, que são muitas. Não pediram licença, nem pedirão. E, portanto, a regra do jogo aqui é totalmente diferente daquela que presidiu à entrada dos média tradicionais. Ou seja, não tem uma estação de televisão quem quer, é preciso uma licença do Estado, não tem uma rádio quem quer, é preciso licença do Estado, o regime dos jornais é mais leve, mas é preciso dinheiro. Mas a única coisa que é preciso para ter um perfil no Facebook é abri-lo e começar a usá-lo. Na hora, aqui, se for preciso, ou no metro, quando vem aqui, que não tem mais nada a fazer, pode-se abrir um perfil e usá-lo. E para fazer um post também é a mesma coisa. Pode fazer um post em qualquer sítio, com luz ou sem luz, é fácil. O grande problema é o que damos em contrapartida e o que acontece. Olha, a questão mais perturbadora nesta matéria é que a estrutura a que pertencemos, isto é, a República Portuguesa e a União Europeia, uma vez que estamos ligados umbilicalmente e somos indesligáveis, não há um Portuguexit, essa ligação não nos dá, ou não nos deu até agora, nenhuma resposta para o problema que eu coloquei. Ou seja, as plataformas digitais, aliás, nem pagam impostos se não os querem, quanto mais obedecerem disciplinas precisas para muitas das pessoas que colocam. Qual é a mais importante, e com isso eu concluo, qual é a mais importante questão que se coloca? Elas são plataformas de liberdade, eu vejo-as como tecnologias de liberdade. Elas podem ser usadas de formas extraordinariamente úteis, ampliando a voz dos que não têm a voz daqueles que nunca chegariam à TV, e pode chegar à TV através das redes sociais. E pode-se aprender como é que isso se faz. Há quem ensine a usar as redes para se chegar aos média tradicionais e para se criar factos políticos, como se costuma dizer, democratizando a criação de factos políticos. Ou seja, factos criados pelos próprios cidadãos e não apenas pelos profissionais da política. Os especialistas, que também existem e que têm um papel importante. Mas essa educação para o uso do Facebook depara-se com um problema.
é que o Facebook não é o que parece. O Facebook é uma máquina de recolha de dados absolutamente formidável que revende para efeitos de publicidade. Isto é, se nós quisermos localizar e fazer publicidade de um livro, de um objeto qualquer, de uma ideia, de uma causa, junto de pessoas com mais de 35, entre 35 e 65 anos, habitando no distrito de Aveiro, que tenham tido as habilitações X ou Y. O Zuckerberg vende-nos isso e até faz promoções. Podemos pagar e ter mais barato se comprarmos mais. Essa é a primeira área do business. Mas a segunda coisa que permite e que não tem qualquer controle é dosear, calibrar e selecionar a informação que distribui. E por isso é que foi tão importante nas eleições norte-americanas a polémica sobre o peso das fake news que não resultaram da ação espontânea dos cidadãos. É que o Facebook fornece uma plataforma que pode ser usada por qualquer um de nós, obviamente, o menino José, a menina Mafalda, o menino Pedro, todos alegres e contentes, fazendo coisas magníficas, mas se fizer o que fez Donald Trump, que foi contratar a empresa de CA, que sugou terabytes e terabytes e terabytes de dados, não se esqueçam que estamos na América, ou seja, há acesso a dados sobre cartões de crédito, sobre preferências religiosas, preferências de shopping, etc, etc. Fizer data mining em relação a esses dados. E depois, em relação aos swing states, portanto, os estados dos quais dependia a vitória por uma pequena margem, Montana e Wisconsin. Começar a bombardear especificamente os eleitores desses estados com a informação que corresponde aos seus gostos, apresentando o candidato não como ele é, mas com 1000 faces correspondente aos desejos dos destinatários, é possível conseguir-se o candidato de heterónimos. E, portanto, quem ganhou foi o heterónimo Trump, que surgiu em milhões de versões, apresentado por profissionais e ajudado, eventualmente, é o que está agora em investigação, por outras máquinas de difusão de informação intoxicada. Ou seja, a intoxicação política atingiu um nível nunca antes atingido, e o drama com este concluo mesmo é este. Este é o primeiro presidente eleito desta forma e o último, ou é apenas o primeiro dos seguintes? That is the question. Portanto, é esse o ponto decisivo e é esta a questão para a qual nós temos que encontrar um controlo ou uma resposta de controle daquilo que chamaríamos a algoritmocracia. Depois, em relação a algumas soluções positivas que estamos a discutir na União Europeia e no âmbito do Conselho da Europa, julgo que posso falar depois no decurso do debate, para não dar a isto um ar absolutamente sinistro e uma perspectiva absolutamente pessimista, porque há uma resistência a fazer.